Boa noite a todos os portugueses. Bem-vindo ao telejornal da televisão portuguesa RTP Porto. Há muitos anos, o Porto foi uma cidade muito bonita de todas as cidades do Porto. A cidade de Lisboa é a cidade do Porto, a cidade do Porto, Nova Vila de Gaia e RTP Porto e RTP Nova Vila de Gaia. Há muitos anos o Porto foi uma cidade muito bonita e começamos a envolver o nosso projeto para 2014. 2008 estivemos no Porto, do Hotel Nova Vila de Gaia, um hotel muito chique de Nova Vila de Gaia. 2008 estivemos no Porto, quando eu era uma criança, quando eu era pequenino. Quando eu estive no Porto, foi muitas pessoas, estive num passeio com muitos colegas meus, estudantes do Porto. Eu aquela primeira vez gostei muito do Porto, uma cidade muito bonita. Estive no vinho do Porto, estive no Parque do Porto, e um parque muito bonito do Porto. Muitos anos passei pelo Porto e tive muitos amigos do Porto. Tive muitos amigos meus que estiveram no Porto numa visita de estudo do Porto Nova Vila de Gaia, do Hotel Nova Vila de Gaia. E a primeira vez quando eu estive no Porto, eu fui uma paixão por TV, uma empresa da televisão, da TV RTP. A minha vida começou mais importante de Portugal no Hotel Nova Vila de Gaia do Porto. A partir daí eu comecei a envolver mais o meu projeto. Conheci pessoas famosas, conheci muitas pessoas famosas, e foi o Porto que me fez mudar a minha vida. Foi o Porto. O Porto é uma cidade muito bonita para mim. O Porto é uma cidade de como é RTP, como eu gosto muito da RTP. Gosto muito da Praça da Alegria do Porto. Tenho saudades do Porto. Eu, Jorge Choupana, tenho muitos amigos meus que gostam muito de mim do Porto. Tenho muitos amigos que conheceram-me quando eu era do Porto. Eu, Jorge Choupana, quando eu falo do Porto, fico muito feliz. Eu gosto muito do Norte. O Norte é uma cidade muito bonita como o Porto, como Braga, como Coimbra e como o Porto. Porto é a cidade dos portistas. Os portistas sabem, muito chiques. E agora vamos falar sobre o Porto. O Porto é uma cidade muito bonita do Porto, muito chique. E hoje decidimos de apresentar as nossas notícias do Porto. O Porto chama gente Olenas. Olenas quer dizer, o Porto tem esplanadas, tem cafés tão bonitos, tem o vinho do Porto, tem muitas coisas chiques. E há muitas coisas do Porto, tem muito chiques em Portugal. O Porto é uma cidade muito bonita, recebe bem os turistas do Porto. Uma cidade muito bonita. Pode ser criados novos estudos da televisão do Porto para 2014. Nova Vila de Gaia vai ser feito um hotel de Jorge Choupana. Um hotel muito chique do Porto, e um hotel muito chique do Porto vai ser avançado pela televisão. O meu hotel vai ter um estudo muito grande do Porto. Um estudo vai ser criado do Porto e vai custar a Portugal muitos hotéis do Porto. Senhores portugueses, hoje decidimos de trabalhar no mundo inteiro das televisões do Porto. RTP Porto, RTP
RTP Nova Vila de Gaia. RTP Jorge Chopin Nova Vila de Gaia. RTP Jorginho Chopin 2014. E RTP Jorginho Chopin Porto Nova Vila de Gaia 2014. RTP Jorginho Chopin Porto Nova Vila de Gaia 2014. É o projeto mais um novo canal da televisão portuguesa. Senhores portugueses, o Porto é uma cidade muito bonita e tem de alterações dos canais do Porto. Este ano houve alterações dos canais portugueses e dos canais portugueses de todas as cidades de Portugal. Este ano vamos envolver mais os nossos canais da televisão portuguesa da RTP. Uma empresa está próxima de Portugal e está próxima da RTP do Porto e Nova Vila de Gaia. Uma televisão está próxima do Norte. Umas televisões está próxima das televisões da televisão digital do Porto e Nova Vila de Gaia de Braga e do Norte. O Norte vai haver novas mudanças, vai haver novos estudos da televisão. Está a ser criado um projeto vai chegar aos milhões de canais portugueses. Temos o prazer a apresentar um novo canal português da TV. A RTP é uma empresa que está próxima de Portugal, da RTP Jorge Chopin, número 1. RTP Jorge Chopin, número 2. RTP Jorge Chopin, número 3. RTP Jorge Chopin, número 4. RTP Jorge Chopin, número 5. RTP Jorge Chopin, número 6. RTP Jorge Chopin, número 7. RTP Jorge Chopin, número 8. RTP Jorge Chopin, número 9. RTP Jorge Chopin, número 10. RTP Jorge Chopin, número 19. RTP Jorge Chopin, número 16. RTP Jorge Chopin, RTP 33. RTP Jorge Chopin, número 14. RTP Jorge Chopin, número 15. RTP Jorge Chopin, número 16. RTP Jorge Chopin, número 17. RTP Jorge Chopin, número 18. 18. RTP Jorge Chopin, 18, 19. RTP Jorge Chopin, 29. É o canal mais importante da RTP, televisão portuguesa, Porto e RTP Norte, 2014, Jorge Chopin.
Liga o seu canal da televisão portuguesa e tem o seu comando na RTP. Liga o seu canal mais próximo dos vídeos da internet, do YouTube e das televisões mais próximas de Portugal. Televisão portuguesa, RTP Jorge Chopin, portugueses de Lisboa e portugueses do Porto e de Braga e Açores, 2014. O novo canal da RTP. A nova empresa de Jorge Chopin será de criar uma gala dos famosos da RTP do Porto, uma gala dos famosos da Face Moda, de criar novos estilistas de moda do Porto, novas agências de modelos, novas agências da publicidade do Porto e novas publicidades da televisão de Portugal no mundo inteiro das televisões. A RTP quer de criar novos projetos do Porto e novas cidades de Braga e novas cidades no Norte. O Norte é uma cidade muito bonita. Tem paisagens muito boas, tem paisagens muito chiques do Porto, novas da praia Nova Vila de Gaia, uma praia Nova Vila de Gaia muito boa. No verão vocês podem lá passar férias, há muitos hotéis muito chique. Da praia Nova Vila de Gaia tem um hotel, tem casas boas e tudo. Meus portugueses, Nova Vila de Gaia é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito grande. Nova Vila de Gaia será a capital do Porto. O Porto será a capital do Porto com a Nova Vila de Gaia. É muito bom, tem o Rio Douro do Porto, o Rio Douro do Porto. Rio Douro Chopin. O Rio Douro vai chamar Rio Douro Chopin do Porto e Nova Vila de Gaia vai chamar Rio Douro Chopin 2014. Agora decidimos de fazer o nosso trabalho da televisão das pessoas mais próximas do Porto e dos portistas mais engraçados da paisagem do Porto e mais importantes da paisagem do Norte. O Norte é a alegria dos portistas. Sabem uma coisa? Quem deu o nome a Portugal foi o Porto. O Porto é a melhor cidade de Portugal. Quem deu o nome a Portugal? Quem deu o nome a Portugal? Como chama Portugal? É Porto. Assente chamar Porto é Portugal. Portugal. Meus portugueses, quem deu o nome a Portugal? Foi os portistas. Foi o Porto. Portugal chama Porto e Porto chama Portugal. Portugal. Vocês tiraram uma palavra, eu vou dizer, é o P O U R T U. Vocês cortaram uma palavra, disserem assim, P U R T U H A L. Quer dizer Portugal. Meus portugueses, agora vamos dizer assim. Vamos Porto. P U R T U. Porto. É a palavra chama Porto. É assim, meus portugueses. As palavras têm letras.
E nós devemos aprender as letras de Portugal. As letras de Portugal chama-se Porto. Quem deu o nome a Portugal foi os portistas. É por isso que o Porto se chama Porto. E é por isso que Portugal se chama Portugal. Portugal é o melhor cubo de Portugal. É os portistas. Os portistas são os melhores clubes de Portugal. Já ouviram passar, meus portugueses? É assim. Quem sabe as coisas de Portugal é os portistas. Os portistas são os melhores portistas de Portugal. Meus portugueses, é assim. Os portistas têm uma obrigação de fazer os seus trabalhos de televisão. É por isso que os portistas gostam muito de brincar com estas coisas muito importantes de Portugal. São amores do Porto. Como vocês podem saber, meus portugueses, há um canal que chama RTP Jorge Choupana Amores 2014. E quer dizer, os amores do Porto, os amores das cidades, de todas as cidades de Portugal, são as melhores coisas do mundo. E há uma música dedicada a todos os portugueses, chama O amor é tão bonito, quando tu olhaste para mim, do Porto, a tua paixão me sorriu para mim, a tua paixão do portista, a sua tal mulheres, o seu olhar da televisão portuguesa. O Porto tem uma obrigação de fazer novos amores preferidos da paisagem do mar, do rio Coa, do Porto e da praia Nova Vila de Gaia. A praia mais importante do Porto, a praia Nova Vila de Gaia, os hotéis do Porto, as paisagens do mar, as paisagens do rio Coa, do rio Coa do Porto e Nova Vila de Gaia. Nova Vila de Gaia. Muitas pessoas gostam muito do Porto. Lisboa, o Porto tem tão bonito as paisagens, casas tão antigas do Porto, tanta gente mora do Porto, os comboios de Portugal, os comboios do Porto, para Braga, para Açores e para Campanhã. A televisão portuguesa do Porto, uma cidade tão antiga do Porto, Nova Vila de Gaia, o norte do Porto, o norte do mundo inteiro. O meu
meus amigos do Porto, a televisão mais importante da RTP Porto, a RTP Norte, a RTP Nova Vila de Gaia, a RTP Porto, RTP Braga, RTP Aveiro, RTP Coimbra, Jorge Chopin 2014. Um projeto pode ser avançado por RTP e por televisão mais importante do Porto, a Praça da Hungria do Porto, a praça mais importante do Porto. O Porto tem paisagens tão bonitas, tem o Rio Douro do Porto. Hotéis chiques do Porto, muitas pessoas conhecem o Jorge Chopin do Porto. O Porto, os elétricos do Porto, os autocarros do Porto, os comboios da CP de Portugal, os comboios de intercidades de todas as cidades de Portugal, os comboios intercidades do norte de Portugal, do norte e de Lisboa para o Porto. A televisão mais importante de todas as cidades de Portugal. A sua música de cada Portugal e ao mundo da RTP, televisão mais importante do mundo inteiro. Os portistas são os melhores clubes de Portugal. O Porto, os portistas, o Porto dos jovens de Portugal, Jorge Chopin. Portistas, portistas, Nova Vila de Gaia. RTP Porto, Portugal. Coimbra.